Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, depois no YouTube também. Que a nossa noite seja abençoada, iluminada. Damos graças, por estarmos aqui, todos bem, com saúde. E hoje recebendo o Marcel, nosso querido amigo, a sua companheira, que está sempre junto aqui, não quer cantar mais. Mas é sempre um prazer, viu, Marcelo, que você esteja aqui, que você, quando vem, traz leveza, orientação, uma paz que é muito boa. E é o que a gente vem buscar na Casa Espírita, Esses momentos para a gente cuidar de si mesmo, cada um no seu mundo próprio, porque cuidar do outro é fácil, Muito fácil é cuidar do outro, mas temos que cuidar de nós mesmos. Mas antes da gente começar, nessa próxima quinta-feira, dia 25, acho que todos estão sabendo, mas quem não estiver sabendo, vai ter a estreia do filme Nosso Lar 2. Quem assistiu aqui o primeiro filme? Bastante gente, Então, eu espero que nós possamos ir lá assistir o 2 agora. Quem é que estava me dando uns números aí? Foi você, Edna? Fui, 4 milhões no Brasil. 4 milhões de pessoas assistiram o primeiro, E 40 milhões no mundo todo. Todos os países. Olha que beleza, Então, que nós possamos fazer desse, melhor ainda, um sucesso maior, porque, veja, as pessoas despertaram mais por espiritual. Eu acredito, que as pessoas estão mais despertas para o espiritual, o que é uma necessidade de todos nós. E esse filme agora vai trazer o livro Os Mensageiros, que é importantíssimo. Um livro, quem lê André Luiz, todas as obras dele, aprende demais, aprende muito. Mas vai que tem alguém que não assistiu o primeiro filme, ainda dá tempo, Vai lá no YouTube, é de graça, assiste o primeiro filme para poder acompanhar o segundo. E eu espero que todos vocês possam ir. A estreia é dia 25, na quinta-feira, que é feriado para algumas pessoas que trabalham em São Paulo, Mas a gente espera que ele fique um bom tempo nas bilheterias. Isso vai depender do público, Quanto mais público, mais tempo eles vão segurar o filme lá. Porque o filme Zero Igual foi assim, lamentavelmente, eles tiraram rapidinho, porque não tinha público, Embora eu pense que todas as obras espíritas merecem a nossa atenção, porque nos traz coisas importantes. A tela do cinema, ela tem uma magia, Então ela envolve a gente e desperta a curiosidade. Então, quem ainda não foi, por favor, assistam. E tem outras obras lá no YouTube, tem outros filmes que vocês vão adorar. É só procurar. Coloca lá, filmes espíritas, vocês vão achar muita coisa boa para assistir. Tá bom? Então, aí nós vamos dar início ao nosso trabalho hoje. Lembrando, gente, que o atendimento na casa, ele continua normal, tá? De segunda e quinta-feira tem entrevistas para quem vem a primeira vez. Tem os terapeutas, os médicos que atendem de segunda-feira. De quinta é mesmo entrevista para quem vem pela primeira vez. Os tratamentos, tudo continua normal. Inclusive no carnaval, na segunda-feira, dia 12, acho que é 12, Vai ter palestra normal, atendimento normal aqui, tá bom? Porque é justamente nesse momento que a gente tem que estar apegada com Deus, Quando o mundo está todo lá bagunçado, a gente tem que estar aqui firme e forte, recebendo, tudo de bom que vem da espiritualidade. Então nós vamos agora preparar nosso ambiente, nós encarnados, porque os irmãos espirituais já prepararam todo esse salão, toda esta casa, com muita luz, muita paz. Então, de olhos fechados, nós vamos agradecer imensamente a Deus, que nos permitiu mais um dia de vida, pela oportunidade, Senhor, de estarmos reencarnados neste momento, onde vivemos um aprendizado enorme
é por sua graça, Senhor, por seu amor, e nós temos que todos os dias valorizar tudo que temos, o que somos, a nossa saúde principalmente, da mente, do corpo e do espírito, e pedir que os benfeitores estejam sempre conosco. Agradecer o amor e a bondade de Jesus, que não nos abandona, está sempre conosco. E os seus fiéis trabalhadores, a espiritualidade amiga, que cuida de cada um de nós. Quando nós pensamos em pedir, eles já estão do nosso lado. Então, meus irmãos, devemos agradecer imensamente por tudo que temos e pedir por aqueles irmãos que ainda não conhecem o amor de Jesus, que estão perdidos em muitas situações de dor e de lágrimas. Irmãos que se encontram acamados nos hospitais, que gostariam muito de estar aqui hoje, por exemplo, ou de estar em suas casas, vivendo uma vida normal. Irmãos que se encontram nos presídios, nos orfanatos, nos hospitais psiquiátricos, nos abrigos para idosos. São todos os irmãos que sofrem. Aqueles irmãos que estão envolvidos nos conflitos de guerra e que muito dariam para ter as suas vidas como eram antes. Vejam quanto que nós temos que agradecer. Somos um país abençoado, onde Jesus está conosco em todos os momentos. Então agora, nesse exato instante em que podemos externar a nossa gratidão, que possamos ser envolvidos nesse amor, nessa paz, multiplicando as bênçãos para todos nós, principalmente os mais necessitados. Querido Bartolomeu, nosso mentor maior aqui desta casa, que cuida, que zela por todas as tarefas, tudo que acontece aqui, por todos os irmãos que são auxiliados. Gratidão aos Exus, pretos velhos, caboclos, índios, hindus. Gratidão aos nossos mentores, aos médicos, enfermeiros, terapeutas e aos irmãos que trabalham aqui no Hospital São Luís e que muitos estão aqui agora para participar desse banquete espiritual. Que o nosso irmão seja envolvido nessa luz, que ele possa externar através de sua voz, de sua mente abençoada, tudo aquilo que vai nos auxiliar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, Marcelo. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos que estão aqui presentes, né, fisicamente, e a gente não pode esquecer também agora, né, dos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? Que até pouco tempo atrás a gente não tinha isso, né? Então a gente não pode esquecer daqueles que estão aí também atrás da telinha, né? E é com muita alegria que a gente retorna a essa casa, apesar de hoje já ser dia 22, né? Eu desejo um feliz ano novo para todos, já estamos mais da metade do primeiro mês, né? Mas mesmo assim, que esse ano de 2024 seja de muita saúde, de muita prosperidade, de muitas felicidades para todos nós. Se ele for só um pouquinho melhor do que foi 2023, a gente já tem que agradecer, né? E para a gente poder iniciar o nosso encontro e poder
dar uma reforçada em toda essa preparação que já foi feita no ambiente pela equipe espiritual, como a gente vai falar um pouquinho hoje sobre caridade, a gente faz uma música que é justamente a Balada da Caridade, que fala um pouquinho sobre isso para a gente poder iniciar a nossa reflexão sobre esse assunto. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Para mim, o vento que assobia é profunda melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento esse malvado lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado, se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei, meu amor eu recusei. Muito bem, gente. E para também facilitar um pouco mais o nosso entendimento sobre o assunto de hoje, eu lembrei de uma historinha, né? Porque as histórias sempre facilitam o entendimento para a gente, né? Não é à toa que Jesus falava através de parábolas, né? E essa história, ela conta que tinha um fazendeiro, ele tinha algumas dúvidas sobre a vida, né? E ele tinha o hábito, sempre, de fazer 3 perguntas. Ele sempre queria saber quem era a pessoa mais importante, qual era a atitude mais importante e qual era a hora mais importante da nossa vida. E ele já tinha feito essa pergunta para muita gente. Cada um dava uma resposta, mas ele nunca tinha encontrado uma resposta assim convincente, né? Que deixasse ele satisfeito, que fizesse algum sentido para ele. E tudo bem. Aí um belo dia, ele resolveu fazer uma caminhada sozinho pelas suas terras. Pegou uma estradinha lá de terra e foi andando, pensando na vida. E como a fazenda dele era muito grande, né? Ele foi só observando a natureza e ele foi se deixando levar por aquela paisagem, até que chegou um ponto que ele já nem sabia direito onde ele estava. E cansado, né? Estava um dia quente, ensolarado, ele estava com sede. Aí ele olhou meio de lado assim, um pouquinho mais longe, ele viu uma construção que ele nunca tinha visto. E ele achou que fosse um hotel, uma pousada, alguma coisa assim. E como ele estava com sede, ele falou, eu vou até lá para ver se eu consigo um pouquinho de água, né? Quando ele chegou, ele viu que não era um hotel. Ali era um templo de monges budistas. Aí ele chegou próximo, tinha um portão que estava aberto,
ele deu uma olhadinha, tinha um pátio bem grande, e aí ele entrou assim, meio sem jeito, sem saber se podia entrar ou não, e num cantinho ali do pátio tinha um dos monges que estava regando as plantas. E esse monge, quando viu ele entrando, logo percebeu que ele estava cansado, foi até ele, recebeu ele com muito carinho, com muita educação, levou o fazendeiro até um local coberto ali daquela construção, colocou ele numa poltrona, trouxe água fresca, trouxe frutas e ficou conversando com ele ali. Dali a pouco, o monge observou que lá no portão tinha um outro monge que estava trazendo um homem muito machucado, ferido. Então o que ele fez? Ele deixou o fazendeiro ali descansando e foi lá ajudar o outro monge. Eles trouxeram esse homem até outra poltrona, acomodaram ele ali e limparam as suas feridas, também deram frutas, deram água, ficaram conversando para ver se acalmava um pouco aquele homem, e o fazendeiro no outro cantinho ali só observando, né? O tempo foi passando, até que chegou uma hora que ele já estava refeito, descansado. Então ele se levantou e foi até aquele monge que recebeu ele e agradeceu, né, pela forma como ele foi atendido, e se despediu dizendo que estava indo embora. E ele estava ali conversando com o monge e ele pensou, né? Puxa vida, esses monges devem ser pessoas muito sábias. E lembrou das 3 perguntinhas que ele sempre fazia. Aí ele chegou para o monge e falou: será que eu posso lhe fazer 3 perguntas? O monge: claro, fique à vontade, o que você quer saber? Olha, eu sempre tive dúvida sobre quem é a pessoa mais importante, qual é a atitude mais importante e qual é a hora mais importante da nossa vida. Aí o monge chegou para ele e falou assim: meu amigo, a resposta para essas perguntas você viu aqui mesmo. Aí ele: como assim? Quando você chegou, cansado, eu estava ali regando as plantas porque essa é a minha tarefa de todos os dias. Mas aí eu vi que você estava precisando de alguma ajuda. Eu parei o que eu estava fazendo e vim aqui e te ajudei. Pouco tempo depois, surgiu uma outra pessoa que naquele momento precisava mais da minha ajuda. Então eu te deixei aqui, porque você já tinha sido atendido, e eu fui lá e ajudei o outro. Então, sendo assim, a pessoa que precisa da tua ajuda naquele momento é a pessoa mais importante. A atitude, aquilo que você vai fazer para aliviar o sofrimento daquela pessoa, é a atitude mais importante. E aqueles momentos, aqueles poucos minutos que você dedica para dar ajuda a essa pessoa, é a hora mais importante da tua vida. E aí o fazendeiro falou: puxa vida, hein? Até que enfim eu encontrei uma resposta convincente. Ele se convenceu, agradeceu muito e voltou para a sua fazenda. Então, gente, não tem como a gente saber se essa história é verídica ou não. Mas independente da veracidade, essa história, ela mostra a importância de uma das maiores virtudes que o ser humano tem que cultivar. É uma virtude que vai nos levar ao encontro da nossa verdadeira felicidade. E Jesus foi o maior exemplo dessa virtude, que se chama caridade. Em tudo que Jesus nos ensinou, Ele chamou a nossa atenção para a valorização dessa virtude. Em todas as lições dele, a gente pode extrair esse que é um dos seus maiores mandamentos. E tudo que Jesus pregou durante a sua passagem aqui pelo planeta Terra, sempre teve como um dos maiores objetivos combater o egoísmo, que está na contramão da caridade. E a gente tem no Livro dos Espíritos, a gente tem uma explicação de que o egoísmo é o pior defeito que o ser humano tem. E para piorar um pouquinho mais, o egoísmo ainda é a origem de todos os outros vícios, todos os outros defeitos que a gente ainda traz no nosso coração. E falando sobre caridade, na primeira epístola aos Coríntios,
o apóstolo Paulo, ele fala para a gente sobre a necessidade da caridade, dizendo mais ou menos assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, eu vou ser como aquele bronze que soa. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que eu soubesse de todas as coisas, que eu penetrasse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, sem a caridade eu não sou nada. E mesmo que eu tiver entregado todos os meus bens para alimentar os pobres, se eu não tiver caridade, isso de nada vai me servir. E ele completa dizendo que a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E a gente fala bastante de caridade, né? Os cristãos, e principalmente nós espíritas, a gente fala muito sobre caridade. Mas será que a gente sabe realmente o que é a caridade? Como que a gente pode definir a caridade, de fato? Para isso, a gente recorre novamente ao Livro dos Espíritos. Na questão 886, tem a explicação que a caridade é a benevolência com todos, é a indulgência com as imperfeições alheias e é o perdão das ofensas. A benevolência que se traduz na nossa boa vontade, na nossa disposição de praticar o bem, não importa quem. A indulgência, que é a nossa capacidade de ter clemência, de ter compreensão sobre os defeitos, os erros do nosso próximo. E o perdão, que é o ato de desculpar as ofensas. Então, a caridade, ela é um complemento da lei do amor. Porque amar ao próximo como a si mesmo é fazer para esse próximo todo o bem que está ao nosso alcance. É fazer para ele tudo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós mesmos. E o inverso disso também é verdadeiro, né? É não fazer para o outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito para nós. A caridade, a gente pode dizer que ela é, assim, o combustível do amor. E sem a caridade fica meio difícil da gente sustentar o amor. Mas a gente tem que entender também que a caridade não é apenas uma esmola, não é apenas um ato de beneficência. A caridade, ela tem que alcançar todas as relações humanas que nós temos com os nossos semelhantes. Seja esse semelhante igual, superior ou inferior a nós. Então, por exemplo, às vezes, a gente está andando na rua e a gente vê ali na calçada, debaixo de uma ponte, uma pessoa em necessidade, uma mulher em necessidade, rodeada de crianças, todas sujas, com roupas rasgadas, passando fome, às vezes até doentes. A gente olha para aquilo e fala: meu Deus, quanto sofrimento, né? Que quadro mais triste. Aí a gente põe a mão no bolso, tira umas moedinhas, entrega para essa pessoa e fala para ela: que Jesus a ampare, amigo. E a gente prossegue na nossa caminhada. Evidentemente que nesse momento brilhou dentro de nós um sinal de amor. É claro. Mas que tipo de amor será esse? Se a gente analisar com bastante franqueza, a gente vai ver que é um amor que se limitou a dar uma esmola muito mais para aliviar a nossa própria consciência do que para ajudar aquela pessoa. E ainda por cima, transferindo a responsabilidade maior para o Cristo. Olha, que Jesus te ampare, viu, minha irmã? Quando, na verdade, Jesus estaria esperando de nós a iniciativa de parar, de conversar, de entender melhor a extensão dos problemas dessa pessoa e, quem sabe, poder ajudar ela de verdade. Tudo bem que a gente tem que considerar também as situações de violência atuais, né?
claro, a gente está vivendo um clima aqui de violência urbana absurdo. Então não é em qualquer lugar que você pode parar, conversar, né? Você tem que ter esse cuidado. Mas tem algumas situações em que é possível a gente fazer isso. E mesmo assim a gente passa direto. Ou num outro caso, às vezes a gente tem um amigo, aquele amigo que a gente gosta tanto dele que considera como se fosse um irmão. Aí um belo dia esse amigo tem alguma atitude que nos desagrada, ou fala alguma coisa que nos deixa irritado. E mesmo sem saber o que moveu essa pessoa a fazer isso, a gente já azeda esse relacionamento sem pensar em nada. A gente cria uma distância desse amigo, porque a gente está jogando fora uma amizade gratificante, porque não estamos usando a caridade. Então, sem a caridade de parar, de pensar, de pesquisar o que aconteceu para essa pessoa ter essa atitude, a gente acaba transformando esse amigo num simples estranho, ou quem sabe até num inimigo mesmo. Então, nunca é demais a gente reforçar essa questão do Livro dos Espíritos, que nos explica que a caridade, muito mais do que uma simples esmola, ela é a benevolência, ela é a indulgência e o perdão. E para isso a gente tem o exemplo de Jesus. Jesus, a gente pode dizer que foi assim o maior revolucionário que já apareceu nesse mundo. Um espírito incomparável em sabedoria, em virtudes, em evolução espiritual. Um espírito que foi escolhido por Deus para vir para esse planeta e trazer essa lei da reforma social. Uma lei que vem reforçar a necessidade do amor recíproco entre todos, para que a evolução da humanidade possa seguir adiante. E que isso aconteça em todos os ambientes. Começando na nossa casa, dentro do nosso lar, no ambiente da família, no ambiente de trabalho, com os amigos, com os vizinhos, na sociedade de uma forma geral, e chegando até o relacionamento entre as nações. Porque, não sei, parece que a gente nunca viveu um período tão tenebroso, de tantas guerras, de tanto conflito, de tanta bomba. Então, isso é realmente uma verdadeira revolução cristã, que aquele grande escritor, o Kair Barchutel, ele define como sendo a execração do ódio, como sendo a proclamação do amor e a bandeira da fraternidade universal. Então, assim, todos os princípios essenciais da doutrina cristã, eles são mostrados claramente no Evangelho de Jesus. Para Jesus, toda religião, toda doutrina, toda filosofia consiste em uma só palavra, que é amor. E uma das maiores expressões do amor é justamente a caridade. Sempre é bom a gente lembrar também que Jesus ele não ficou só recomendando a caridade. Ele comentou, aliás, ele mostrou para nós a caridade em termos assim muito claros, muito explícitos, como sendo uma condição absoluta para a gente chegar na nossa felicidade futura, nessa perfeição relativa para a qual nós fomos criados. De onde a gente pode concluir que se a gente realmente se dispor a ter caridade, a ser um pouco mais humildes, nós vamos estar vivenciando o cristianismo na sua forma mais plena, no seu sentido mais amplo, que é a prática da lei do amor. Falando um pouquinho de novo do apóstolo Paulo, ele também nos explica que tem aquela famosa frase que a gente conhece bem, fora da caridade não há salvação. Ele explica que nessa frase estão contidos todos os destinos do homem, seja na terra, no céu, no plano espiritual ou em qualquer mundo, no universo inteiro. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do ser humano
do que essa frase. De onde a gente conclui, né, que conhecendo profundamente os benefícios de praticar a caridade, nós nunca vamos nos desviar daquele caminho correto para que a gente possa se tornar cristãos verdadeiros. Quando a gente submete as nossas ações ao controle da caridade, a nossa consciência sempre vai nos dar um alerta. Vai dar um alerta para a gente, para que a gente não pratique o mal, mas para que, sobretudo, além de não praticar o mal, que a gente possa praticar o bem. Porque para não fazer o mal, geralmente, só a nossa inércia, ela já é suficiente. Então eu posso estar aqui numa rua super movimentada, uma avenida passando carro de tudo quanto é lado, e eu vejo do outro lado uma pessoa idosa, sozinha, com dificuldade para caminhar, precisando atravessar a rua. Se eu não fizer nada, seguir meu caminho, eu não vou estar praticando mal. Agora, se eu quiser praticar o bem, eu vou lá até o outro lado, eu vou ajudar essa pessoa idosa a atravessar para cá, ver se ela precisa de mais alguma coisa, e aí sim eu sigo o meu caminho. Então, para a gente fazer o bem, sempre vai ser necessária a ação da boa vontade. Porque se a gente não tiver vontade, a gente não faz absolutamente nada. E o Espiritismo, ele tem um papel fundamental nessa orientação. Porque a caridade, ela é colocada como uma condição na doutrina espírita. Não que as outras doutrinas e as outras religiões não pratiquem a caridade, não é isso que a gente quer dizer, né? Mas o Espiritismo ajuda a gente a compreender isso de uma forma muito mais clara, muito mais fácil. O Chico Xavier dizia que a caridade é um processo de somar alegrias, de diminuir os males, de multiplicar as esperanças e de dividir a felicidade entre todos, para que a Terra possa se concretizar nessa condição do esperado reino de Deus. E se a gente pensar um pouquinho, a gente vai chegar à conclusão de que vai chegar um dia que, se Deus quiser e se a gente quiser, nós vamos fazer o bem assim, naturalmente, como uma coisa normal. A gente vai praticar caridade sem nem perceber que o que nós estamos fazendo é caridade. A vontade de servir o outro vai ser a razão das nossas vidas. E nós vamos servir esse semelhante com o maior prazer. Tudo bem, tem muita gente que fala que esse dia ainda está muito longe de chegar. Também acho. Mas esse dia vai chegar. Por enquanto, o pouco de bem que nós praticamos é porque a gente acha que deve fazer. A gente sempre faz o bem, seja por ética, ou por uma orientação da doutrina cristã, ou por um dever de consciência. Né? Quase sempre a gente pensa antes de praticar o bem. Né? Então vai chegar um dia que a gente vai fazer isso automaticamente. É um longo aprendizado. E nós estamos nesse caminho. O que a gente não pode é abandonar esse caminho. Né? Então, vai ter um dia também que a gente vai entender que quando a gente fala é dando que se recebe, nós não estamos só falando uma frase bonita. Isso daí não é só uma frase de uma oração. Né? Isso tem que ser uma realidade universal. Tem que ser uma lei cósmica. Porque dar de si mesmo é amar. E é interessante, né, que qualquer coisa que a gente dê para o outro, a gente fica sem aquela coisa. Se eu tenho um livro e tem um amigo meu que quer ler esse livro, eu dou esse livro para ele, eu vou ficar sem o livro. Mas com o amor é diferente. O amor é o contrário. Quanto mais amor a gente dá, mais amor a gente recebe. Quanto mais bondade a gente faz, mais bondade a gente recebe. Quanto mais gentileza a gente pratica, mais gentileza nós recebemos. Então,
que a gente possa perceber então, né, que essa é uma missão de nós como cristãos e como espíritas, porque cristão e espírita são a mesma coisa. Todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja a doutrina, a religião que estão seguindo. É uma coisa importantíssima para a gente começar a ajudar esse planeta a acelerar o processo de transformação para um mundo de regeneração. Né? Não podemos só ficar nessa coisa de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quinto eu. Temos que pensar um pouquinho no outro também. Porque muito provavelmente vai chegar um momento em que nós também vamos precisar do outro. E se isso não for uma regra, como que a gente vai se virar sozinho? Né? Então, gente, para nós podermos finalizar aqui o nosso encontro, eu queria também fazer uma música que é em homenagem a um dos maiores símbolos de caridade que a gente já conheceu, que a gente já ouviu falar. Realmente, é como diz o título da música, é um anjo que desceu do céu, o nosso querido Chico Xavier. Né? Porque ele sim praticou a caridade assim, como muito poucos aqui no nosso planeta. Desceu do céu, um berço simples e singelo dormia. Sonhava com um mundo de paz, de amor e fraternidade, um mundo que Jesus Cristo sonhava. Sua vida foi um exemplo de fraternidade, de humildade, de amor incondicional. Consolava os corações aflitos que sofriam a dor da saudade, com as mensagens que ele psicografava. Da sua vida, através de suas mensagens, nos falou de um mundo de luz, provando que após a morte a vida continua. Hoje brilha mais que as estrelas no plano espiritual, colhendo as flores do jardim da sua vida. As sementes que semeou, hoje colhe a felicidade, num mundo cheio de luz e fraternidade. Chico Xavier foi o Chico, foi
desceu do céu. Foi o Chico, o anjo que desceu do céu. É isso, gente. Desceu do céu e trouxe tantos ensinamentos para nós, né? Então, mais uma vez, agradeço muito o carinho, a atenção de todos. Que a gente possa retornar para os nossos lares com toda a segurança, levando toda essa energia que nós angariamos aqui e que a gente possa se reencontrar em breve numa outra oportunidade. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado. Ali vem cantar aqui, tá? Tá bom. Brenda, você pode vir agora? Marcelo, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Gostaram, gente? Muito bom, né? Ele é aquela pessoa que traz assim muita paz, né? Uma serenidade. É muito gostoso escutar o Marcelo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço vocês. Que esse ano você possa vir muitas vezes aqui. Deus quiser. E a mocinha vai cantar. Então vamos nos preparar para recebermos o passe agora, né? Depois de uma apresentação tão serena, tão gostosa. Tenho certeza que nós aqui aproveitamos muito, mas principalmente nossos irmãozinhos e desencarnados que estão aqui e que eles gostam tanto de ouvir música, de estar conosco. Então a gente fica muito feliz por esses momentos, viu, Marcelo? Então, fechando nossos olhos e agora levando o nosso melhor sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus, Maria Santíssima e toda a espiritualidade aqui presente, que nos permitiu esses momentos tão significantes para nós. Nós que deixamos os nossos afazeres ou deixamos de lado muitas coisas fúteis para estarmos aqui buscando aquilo que é importante para nós. O conhecimento, o entendimento que a espiritualidade nos traz, principalmente os ensinamentos de Jesus. Como o nosso irmão cantou aqui a música em homenagem ao nosso querido irmão Chico Xavier, que é para nós um exemplo maravilhoso. E como foi dito na música, ele colhe os frutos do seu trabalho aqui na Terra. Que isso sirva para nós de exemplo, de incentivo, para que nós possamos mesmo pensar naquilo que fazemos, que pensamos, que nós consigamos produzir boas sementes para que sejam colhidas lá na frente. Se o nosso irmão conseguiu, todos nós podemos conseguir. E eu tenho certeza que ele intercede por nós, aonde ele está. Assim como Jesus, ele clama por cada um de nós, para que nós possamos nos salvar da preguiça, nos salvar do egoísmo, do desânimo, da falta de amor. Como foi dito, não basta não praticar o mal, precisamos praticar o bem, o amor e a caridade. Comecemos por nós mesmos, nos proporcionando mais momentos como esse. Como quando praticamos o Evangelho no lar, sozinhos ou acompanhados dos nossos entes queridos, pois sozinho nunca estamos. Então, meus irmãos, lembremos sempre, depende de cada um de nós. A nossa situação de hoje pode ser muito melhor amanhã. E como foi dito também, termos a benevolência, a caridade para com aqueles irmãos que ainda não se encontraram
ainda não estão no caminho. Muitos de nós aqui estamos e vacilamos muito. Que dirá então muitos irmãos que ainda se encontram afastados de Deus? Que Jesus possa envolver-nos a todos, iluminar nossas mentes, aquecer os corações machucados, sofridos, para que tenhamos forças e fé para continuar a nossa caminhada rumo à nossa evangelização. E é assim, com muito amor em nossos corações e gratidão, que peçamos a Maria Santíssima para abençoar nossos lares, nossos entes queridos, que possamos ter união, paz e harmonia, não só para nós, como para todo este planeta Terra, em especial para o nosso querido Brasil. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então aos passes. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vocês tenham uma semana abençoada, com muita saúde e muita paz. E até a semana que vem, se Jesus assim permitir. Uma boa noite a todos.